Doutor Rodrigo, seja bem-vindo ao Portal Correio. Sobre essa situação de Lula, Lula pediu um habeas corpus e este é o seu último recurso contra a condenação a 12 anos e um mês na ação penal da Operação Lava Jato. Que explicação o senhor dá para essa situação? Não, de fato, em verdade não é o último recurso, inclusive por causa disso, houve deliberação ontem na sessão de julgamento do Supremo Tribunal Federal. Do processo originário ainda caberá recurso, evidentemente não tendo esse recurso a finalidade de sustar ou de modificar a sentença, de modificar a sentença inicialmente prolatada e reiterada no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Mas sobre esse habeas corpus impetrado no Supremo Tribunal Federal, o que é que acontece? O habeas corpus é um remédio constitucional, ele é uma ação constitucional que tem a finalidade de proteger o direito de ir e vir, a liberdade de locomoção. Então, sempre que alguém sofre de fato um dano à sua liberdade de locomoção, quer ser preso, ser encarcerado, ou sempre que alguém se acha na iminência de sofrer esse dano, essa violação na sua liberdade de locomoção, praticada aí por ato ilegal ou com abuso de poder, será possível impetrar habeas corpus. Então, o ex-presidente Lula, se sentindo na iminência de ter sua prisão decretada lá no TRF da 4ª Região, ele impetrou esse habeas corpus no Supremo Tribunal Federal porque, de fato, o que é que ocorre? Pelo texto da Constituição originário, o indivíduo ele só pode ser preso a partir do trânsito em julgado da sentença, quando não couber mais nenhum recurso. Entretanto, desde 2016, o Supremo Tribunal Federal vem entendendo que é possível a prisão do indivíduo após julgamento em segunda instância, que foi o que aconteceu com o ex-presidente Lula. Na próxima segunda-feira nós temos o recurso interposto no Tribunal Regional Federal da 4ª Região a ser julgado, que são os embargos de declaração, e após isso, em tese, seria possível a prisão, a decretação da prisão do ex-presidente Lula. E em razão disso é que se impetrou um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, exatamente tentando proteger a liberdade de locomoção dele. Falando um pouquinho sobre essa questão do habeas corpus, a gente já vinha comentando antes que isso poderia beneficiar outras pessoas na mesma situação que ele. O senhor poderia colocar aos nossos internautas com relação à situação de Lula? Ele está sendo beneficiado? Que posição poderia o próprio Supremo, nesse caso, ter com relação a Lula e outras pessoas que estão também sendo condenadas em segunda instância e que me parece que o ex-presidente está tendo um favoritismo para que esse julgamento aconteça antes do que qualquer outra coisa? Seria realmente um tratamento diferenciado? Em verdade, nem no próprio Supremo Tribunal Federal nunca existiu esse pacifismo quanto a esse entendimento de que seria possível a prisão antes do trânsito em julgado da sentença após a condenação em segunda instância. Então, o próprio Supremo, inclusive ministros que votaram no passado em favor dessa possibilidade já comentam na imprensa que estão revendo seus votos. De fato, o que foi estranho nesse julgamento que ocorreu ontem foi que o Supremo Tribunal Federal suspendeu a sessão, não analisou o método, não analisou o habeas corpus em si, o que foi argumentado, o que foi arguido como sendo de fato violação à liberdade de locomoção do ex-presidente, mas em que pese essa suspensão do julgamento, eles concederam algum tipo de medida liminar para que o ex-presidente não fosse preso até o dia 4, que é quando se retoma essa sessão. Então, assim, é quase que unanimidade que houve, de fato, uma exceção às regras procedimentais ali na casa, no STF. Mas, de toda sorte, é bom que se coloque, aí a opinião aqui ela é uma opinião técnica, é bom que se coloque que estamos diante de um caso em que há um indivíduo que é igual a todos os outros indivíduos, que, entretanto, exerceu uma função pública, que é uma liderança política internacionalmente conhecida. Então, o juiz ele se vê, e os ministros se veem nessa condição de julgadores, em uma dualidade entre a proteção do bem jurídico e a proteção da própria ordem jurídica constitucional e, ao mesmo tempo, a proteção do bem-estar social, a proteção da coletividade nessa tentativa de somente permitir a prisão após a análise do mérito. Então, é uma ponderação que foi feita pelo Supremo Tribunal Federal,
Particularmente eu, na condição de professor de Direito Constitucional, discordo da forma como ocorreu. Entretanto, existe justificativa, existem motivações técnicas para essa concessão, para a forma como aconteceu. Então, até a retomada da sessão de julgamento desse habeas corpus, houve uma liminar, uma concessão de uma liminar para que até essa retomada desse julgamento, no dia 4, o ex-presidente Lula não possa ser preso. Por que é relevante destacar isso? Porque o julgamento dos embargos de declaração estão marcados para a próxima segunda-feira no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o que em tese poderia, a partir daí, já ensejar essa prisão. Como há a liminar, então somente agora, após a análise do mérito do habeas corpus, lá no dia 4 de abril. Sobre a sessão de ontem, no dito popular, a gente pode dizer que o Supremo recebeu pressão, está recebendo pressão. Como você se colocaria no lugar deles? Principalmente com toda essa revolução que está acontecendo no país com relação a quem está a favor de Lula e a quem está contra Lula e que muitas vezes não sabe, não se baseia nem pela lei, não tem nenhuma base com relação ao que de fato é verídico, ou vamos dizer assim, a lei exige que tenha um determinado comportamento das pessoas ali que compõem o Supremo. No lugar deles, você reagiria de outra forma? Eu entendo que, na verdade, todo aquele que ocupa o poder, ele está sempre sujeito a sofrer pressão, né? Então, é natural do jogo democrático. O Poder Judiciário é um poder tal qual o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Então, da mesma forma que os governantes sofrem pressão, que nossos legisladores sofrem pressão, é natural que o Poder Judiciário sofra, principalmente o Supremo Tribunal Federal. Todos os nossos ministros do Supremo Tribunal Federal estão mais do que acostumados a sofrer todos os tipos de pressões, porque sofrem, porque estão pautando aí questões do cotidiano e questões centrais do ordenamento jurídico. Quantos e quantos temas nevrálgicos para a nação já foram pautados no Supremo Tribunal Federal. Essa semana mesmo estamos aí em um período pré-eleitoral e essa semana eu rememorava do julgamento da constitucionalidade da lei da ficha limpa, a primeira vez que foi pautado isso em ação declaratória de constitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade. E assim são pautas que o STF enfrenta diuturnamente, que são pautas que de fato constituem-se como sendo relevantes demais para a sociedade. E em matéria penal, que é uma matéria excepcional dentro do Supremo Tribunal Federal, nós também temos aí as pressões de mensalão, pressão de petrolão, de lava-jato. Então são pautas que naturalmente vão dar uma centralidade, um protagonismo ao STF e fazer com que os ministros sejam pressionados. Nesse caso, nós temos duas pautas que estão gerando a polêmica. Além da pauta da possibilidade de prisão do ex-presidente Lula, nós também temos a discussão sobre essa relativização da presunção de inocência, que ainda não foi, de fato, definida a postura central, a postura correta, a postura firme do tribunal quanto a isso. Então, por isso, essa insegurança jurídica. Faz parte, talvez eu, como se ministro fosse, e na minha condição de professor, sempre coloco isso, eu pautaria minha atuação toda em cima da legalidade. Então, pautaria minha atuação em cima do que o texto constitucional prevê, em cima do que a legislação infraconstitucional prevê, porque, como eu sempre digo, não há caminho fora da Constituição. Não é perfeita de fato, não é perfeita, mas a gente tem que tentar pelo menos respeitar a nossa que temos, do jeito que está, passar a crise, passar esse momento tão excepcional que a gente vive na nossa democracia, para só então a gente falar em mudar. Então, minha atuação seria pautada na legalidade e na constitucionalidade dos atos. Explicando um pouquinho sobre essa liminar que proíbe a prisão de Lula, que benefício traz para o ex-presidente? O benefício que essa liminar traz é que ele ganha uma sobrevida aí de alguns dias, né? Se por acaso, nos embargos que serão julgados na segunda-feira, após o julgamento for decretada imediatamente a prisão, ele só poderá ser preso após a análise do habeas corpus no dia 4 de abril. Então, ele ganha uma sobrevida curta, pequena, com relação a essa possibilidade de prisão, mas ganha essa sobrevida, né? Enquanto o Supremo Tribunal Federal não analisar o mérito. O que é o mérito? Não analisar os argumentos que foram colocados pela defesa do ex-presidente como sendo fundamentadores do pedido de habeas corpus, desse salvo-conduto.
O que é esse salvo-conduto? É exatamente o documento que libera preventivamente o ex-presidente, é aquele documento que impossibilita a decretação da prisão sempre que o indivíduo ele se sente ameaçado de sofrer uma restrição à sua liberdade de locomoção. Nesse caso, doutor Rodrigo, se o habeas corpus não for concedido, o que é que acontece com Lula? Caso, no mérito, não seja deliberado e seja negado o habeas corpus, e também no Tribunal Regional Federal da 4ª Região seja decretada a prisão, após a análise do mérito, é decretada a prisão do ex-presidente e ele vai para iniciar seu cumprimento de pena. No caso, ele vai preso. Vai preso. E se o habeas corpus for concedido, o que é que acontece? Se for concedido, então ele ficará impossibilitado de ser preso até o esgotamento de todos os recursos no processo em que ele foi condenado, e aí, naturalmente, terá que se aguardar o trânsito em julgado da sentença. O trânsito em julgado da sentença, para o nosso internauta, o trânsito em julgado da sentença é exatamente quando não couber mais nenhum tipo de recurso, seja por questão de prazo, seja por impossibilidade material, porque não cabe de fato mais nenhum tipo de recurso, e aí ao trânsito em julgado. Nesse caso, para a gente finalizar, para explicar sobre a lei da ficha limpa, em que caso o ex-presidente não poderia concorrer às eleições? Pela lei da ficha limpa, a condenação em segundo grau que ocorreu no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ela já o torna inelegível. A lei da ficha limpa ela modificou a nossa lei das inelegibilidades, que é a lei 64/90, e ao modificar a lei das inelegibilidades, ela colocou a condenação em segunda instância como causa de inelegibilidade. Agora é bom que se destaque o seguinte, e aí para ficar bem claro para o nosso internauta. Apesar de termos legislação dizendo que o indivíduo condenado em segunda instância em órgão colegiado, melhor dizendo, a previsão legal fala em órgão colegiado. O indivíduo condenado nesse órgão colegiado de segunda instância, ele é inelegível? Quem vai dizer isso no caso concreto é o Tribunal Superior Eleitoral. Por quê? O ex-presidente ele vai requerer, se for continuar com o plano de ser candidato, ele vai requerer o registro de candidatura no Tribunal Superior Eleitoral. Após o requerimento do registro de candidatura, o que é que acontece? Abre-se prazo para impugnação, então outros candidatos, partidos, coligações e o Ministério Público podem impugnar a candidatura. E após o prazo de impugnação, ele se defende, existe respeito ao princípio do contraditório, ele pode se defender dos argumentos trazidos nas impugnações, e após isso o Tribunal Superior Eleitoral analisa e declara se ele é elegível ou inelegível. Até lá, ele pode praticar todos os atos de campanha. Isso a legislação eleitoral permite, faculta. Então, tudo indica que, caso essa decisão não seja revertida até lá, caso a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região não seja revertida, tudo indica que o ex-presidente vai de fato requerer o registro de candidatura e iniciar a campanha eleitoral. Iniciar os atos de campanha. E aí o futuro a Deus dará, o futuro a Deus pertence, não temos como prever se de fato vai ocorrer, mas caso queira continuar, ele poderá realizar os atos de campanha já a partir do dia 16 de agosto desse ano. Bom, segunda-feira o Supremo tem aí mais, vamos dizer, um foco ao povo brasileiro. Que recado o senhor deixa nesse momento, tanto ao povo brasileiro, que está vivenciando esse momento da área jurídica, que exige que a gente tenha um pouco de conhecimento para participar, inclusive, ativos nessa situação. Então eu queria que o senhor deixasse um recado sobre isso, sobre mais uma vez esse julgamento que retoma na próxima segunda-feira. Eu acho que a grande preocupação que nós temos enquanto cidadãos nesse momento, e o cidadão esclarecido e consciente, todo ele terá essa preocupação, com o estado de nervos que a nossa população se encontra. Então, essa semana nós tivemos uma discussão no Supremo Tribunal Federal e muita gente diz, rapaz, o STF está igual às redes sociais, e de fato muito pareceu. Então, nesse momento, o recado que eu deixo enquanto professor de uma disciplina tão fundamental para o curso de Direito e para a sociedade como um todo, que é Direito Constitucional, é que é necessário que se tenha muita calma. É necessário que se tenha muita parcimônia, que os ânimos se acalmem. Faz parte do jogo democrático a coexistência de múltiplas ideologias distintas. Então, não é momento de guerra, mas é momento de discussão de ideia. Nós vivemos aí na iminência de ter uma das eleições mais idealistas da nossa democracia recente. Uma das eleições mais pautadas nas ideologias e nos ideais que os candidatos representam do que no nome do candidato e na beleza do candidato, ou enfim, na beleza da campanha.
Então, que seja aproveitado não como campo de guerra, mas como campo de semear ideias. Eu milito na área da advocacia eleitoral e estou acostumado a grandes embates de campanha, e a gente sabe que quando passa aquele momento do embate, estamos todos juntos novamente buscando um país melhor. Então que seja assim, que nossos ânimos sejam menos exaltados, que a gente busque mais diálogo, não com caráter pacifista por pacifismo, mas sim diálogo no sentido de construir uma sociedade de fato democrática. Não existe democracia de direita, não existe democracia de esquerda. A democracia ela é uma coexistência de ideias. Então fica esse recado para o nosso internauta, registro os agradecimentos pelo convite e até uma próxima oportunidade.